Me chamo Gisele Barbosa, juntamente com Andresa Prates e Raniele Ferraz, nós cursamos Biologia no Polo de Ibicuí, da UESC, e a pedido da professora Julieta Rangel, iremos falar sobre água e soluções. Eu irei falar sobre a importância da água na origem da vida e, no final do vídeo, uma experiência. A água ela não é só uma mera substância composta por dois elementos químicos, oxigênio e hidrogênio. A vida surgiu no planeta há milhões de anos e esse processo evolutivo caminhou até formar nossa espécie no dia de hoje. Nosso planeta ele era formado por uma geleia cósmica, mares mornos, e era formada essa geleia cósmica por água, gás carbônico, azoto e alguns outros minerais, levados pela combinação mais complicada da química orgânica. E esse líquido ele foi se desenvolvendo até formar os primeiros seres vivos, que foram as algas e algumas bactérias e vírus, e por fim nós temos alguns fósseis. E ao longo de milênios, esses seres que já existiam foram adquirindo outras capacidades. Todo ser vivo do planeta depende da água. A água ela é essencial para toda a vida, né? Ela tem cerca de 70% no corpo. A água, da mesma forma que ela irriga nosso planeta, ela também vai irrigar o nosso corpo, através da nossa corrente sanguínea, né? E quando o corpo perde líquido, ele aumenta a concentração de sódio que se encontra no corpo e vai fazer com que o nosso corpo ele comece a sentir sede. Essa quantidade de água ela vai se reduzindo. Quando na barriga da mãe, a criança ela tem cerca de 95% de água. Depois de recém-nascido, ele chega até 80%, na fase adulta, 70%, e na fase idosa, chega até 40%. A água no nosso corpo ela é como se fosse um rio navegável. Ou seja, todo o nosso corpo, ele para se movimentar, para ele ter boa fluidez, ele precisa de bastante água. No nosso cérebro, nós temos cerca de 75% de água, pulmões 86%, fígado 86%, músculos e corações 75%, rins 83% e no sangue 81% de água. Todos os animais e plantas que existem no nosso planeta, ele é composto também por água. A água viva 95%, o tomate 94%, a minhoca 80%, o abacaxi 87%, a galinha 74% e o peixe tem menos água no corpo do que nós seres humanos. Nós temos cerca de 70%, o peixe tem cerca de 67%. Nos vegetais, ela dissolve os elementos essenciais do solo e transporta na forma de seiva. Nos animais, a água é composta pelo sangue, né? O componente principal do sangue. E até nas pedras pode-se encontrar água na forma de água fossilizada. Em apenas uma gota de água pode existir cerca de 50 mil espécies diferentes de seres, né? Contendo na água. Só que ela pode ser vista, na maioria das vezes, por o auxílio de um microscópio. De toda a água utilizada no planeta, 10% vai para o consumo humano, 20% para o uso industrial e 70% usado na agricultura. A Organização Mundial da Saúde instituiu em 1992 o Dia Mundial da Água. Esse dia é comemorado no dia 22 de março. O objetivo da data é refletir, discutir, buscar soluções para a poluição, desperdício e escassez da água no mundo todo. Aqui nós temos as referências bibliográficas e vamos à nossa experiência. Na experiência nós vamos ver a solubilidade da água e também a densidade da água. Vamos lá. Óleo. Água. Corante. Algumas gotas. E por fim, o nosso comprimido efervescente. Vê, ó, que de acordo com a densidade vai se tornando diferente, ela vai descendo, tá vendo? E a questão da solubilidade é por ver quantas substâncias a água pode estar dissolvendo. Olá, meu nome é Andresa Prates.
Estou dando continuidade ao vídeo Água e suas soluções. Vou falar sobre a fórmula molecular da água e suas forças intermediárias. A fórmula molecular da água é representada pela famosa H2O. Ela é conhecida e utilizada por todos e é representado por meio de letras e números os elementos e suas quantidades de átomos presentes na substância, sendo composta por dois elementos básicos, o hidrogênio e o oxigênio. Assim, para que a molécula seja formada, dois átomos de hidrogênio devem realizar uma ligação covalente com uma de oxigênio, compartilhando seus elétrons. O ângulo da ligação. O ângulo da ligação é de 104,45 graus em função da estrutura tetraédrica dos orbitais sp3 do oxigênio. Aqui temos uma imagem do ângulo da ligação, que é 104,45 graus. A água possui, portanto, uma dipolaridade bastante forte com as cargas positivas de hidrogênio e negativas do oxigênio, resultando em uma forte rede de ligações intermoleculares. Essas forças são denominadas pontes de hidrogênio e são interagidas pelas forças intermediárias. As forças intermediárias são as formas como as moléculas dos compostos polares ou apolares, formados por ligações covalentes, interagem entre si. São três tipos de forças. Temos as forças de London ou dipolo induzido, força dipolo ou permanente e ligações de hidrogênio. A força dipolo induzido ou de London é o tipo de força que ocorre entre moléculas apolares, ou seja, moléculas que não apresentam polo negativos e positivos. Porém, em certo instante, os elétrons podem acumular-se em uma região de uma molécula, criando nela um polo negativo e outro positivo, como temos aqui na imagem, um polo negativo e um positivo. Assim, as moléculas que eram apolares passam a ter um dipolo que foi induzido. E temos a força de dipolo permanente. Elas são apolares, ou seja, elas apresentam polos positivos e negativos. Aqui temos uma representação do dipolo permanente. E temos a ligação de hidrogênio, que é um tipo de força intermolecular que também ocorre em moléculas polares, mas apenas se o átomo de hidrogênio estiver ligado diretamente a um dos três elementos químicos, que são o flúor, oxigênio e nitrogênio. Como a ligação de hidrogênio ocorre em moléculas cuja diferença de eletronegatividade entre os átomos é muito grande, trata-se de uma força intermolecular de alta intensidade. Veja uma representação dessa interação. Aqui temos uma representação das ligações de hidrogênio entre moléculas de água. E é isso. Nesse vídeo, irei mostrar um experimento sobre a densidade da água. Bom, vai precisar de detergente, óleo, mel e água. Não tem uma ordem do que colocar primeiro. Primeiro eu vou pôr detergente. Bom, e é isso. Os mais densos ficaram embaixo, que foi o mel, o detergente e a água. E em cima ficou o óleo. Meu nome é Raniele Ferraz. Vou falar um pouco sobre as propriedades química e física da água. A água tem as características especiais que permitem a vida no planeta. Entre elas,
sua grande capacidade de dissolver substâncias, além de conter nutrientes orgânicos e inorgânicos. É encontrada em maior quantidade na forma líquida, aspecto essencial aos seres vivos. Se comparada com o ar, ela possui valores maiores de densidade, resistência à passagem da luz e calor específico. A estrutura da molécula da água é formada por H2O, que indica que é composta por 2 átomos de hidrogênio e 1 de oxigênio. Esses átomos compartilham de forma desigual os elétrons, criando uma polaridade, carga positiva e negativa. Em outras palavras, a molécula da água é polar e, por isso, as moléculas ligam-se através de pontos de hidrogênio. A água na natureza pode ser encontrada no estado sólido nas geleiras e de regiões muito frias, no estado de vapor, formando a atmosfera e as nuvens, ou como líquidos nos rios, mares e outros corpos aquáticos. A formação mais abundante na natureza, nas condições normais de temperatura e pressão, é a líquida, graças a essa estrutura química, além de fato de ter um alto ponto de ebulição. Só ferve a partir dos 100 graus Celsius. Essas características da molécula da água influenciam várias propriedades química e física da água, como a tensão superficial, o calor específico e a solubilidade. Propriedades físico-químicas da água. Vou falar um pouco sobre a solubilidade. A água é um excelente solvente porque é capaz de dissolver uma enorme quantidade de substâncias. As substâncias que se dissolvem são chamadas de solutos e, ao misturar com o solvente, formam uma solução. Essa propriedade é muito importante para os seres vivos porque absorve nutrientes como cálcio, magnésio, entre outros, dissolvidos na água que bebem. Por exemplo, quando o sal é adicionado na água e misturado forma uma solução. Superficial é uma propriedade física que resulta da força de atração entre as moléculas internas de uma superfície. Nas moléculas internas, como as forças são em todas as direções, elas se anulam. Já na superfície, as forças de coesão puxam para os lados e para baixo. Desse modo, fazem com que a superfície fique como uma película bem elástica. Temos como exemplo um inseto que consegue caminhar sobre a água por causa da tensão superficial. Muitos organismos marinhos vivem nessa região da película, como protozoários, as bactérias, os copépodos, entre outros. A densidade é uma medida de concentração da massa em certo volume. A densidade da água varia e diminui em temperaturas menores. Isso explica por que o gelo flutua sobre a superfície da água. Calor específico. O calor específico, ou capacidade térmica da água, é a quantidade de calor que é preciso para elevar em 1 grau Celsius a temperatura de 1 grama de uma substância. Essas propriedades ajudam a controlar o aquecimento do planeta. Os oceanos guardam calor no tempo quente, que é liberado no tempo frio. Temos também o exemplo de o elevado calor latente de fusão da água, que não permite que ela congele rapidamente, evitando assim que os organismos de ambientes frios se congelem. Vou falar um pouco agora sobre os estados físicos da água. A água é encontrada na natureza em 3 estados físicos, como todos sabem, sólido, líquido e gasoso. Em palavras, as mudanças dos estados físicos da água ocorrem por meio de processos denominados fusão, vaporização, que é a ebulição e evaporação, e a solidificação. Dependendo da sua forma, a água pode ser encontrada de 3 maneiras. Estado líquido, encontrada em maior parte do planeta por meio de rios, lagos e oceanos. Estado sólido, ressublimação, por arrefecimento, por exemplo, gelo seco e naftalina. No estado sólido, a água possui forma, porque as moléculas da água encontram-se muito próximas devido à sua temperatura. E o estado gasoso. No estado gasoso, as partículas de água encontram-se afastadas umas das outras e por isso não possuem uma forma bem definida. Temos aqui a forma sólida. Como vocês podem ver, gelo, uma líquida. Como vocês podem ver no vidro, aqui formou o vapor da água quente. As mudanças de estado físico da água são divididas em 5 processos. A fusão, que é a mudança do estado sólido para o estado líquido da água,
provocada por aquecimento. No caso da água, o ponto de fusão é de 0 graus Celsius. Vaporização. Mudança do estado líquido para o estado gasoso, por meio de um aquecimento, como eu mostrei agora há pouco, da água. Assim, o ponto de ebulição de uma substância é a temperatura que a substância passa do estado líquido para o estado gasoso. E no caso da água, é o de 100 graus Celsius, para ter uma fervura. Vale lembrar que a ebulição e a evaporação são, na realidade, tipos de vaporização. A diferença de ambas reside na velocidade do aquecimento, ou seja, se for realizado lentamente, chama-se evaporação. Entretanto, se for realizado com aquecimento rápido, chama-se de ebulição. Temos a solidificação, mudança do estado líquido para o estado sólido, provocado pelo arrefecimento ou resfriamento. Além disso, o ponto de solidificação da água é de 0 graus Celsius. O exemplo mais visível são os cubos de água que colocamos na geladeira para fazer aqueles cubinhos de gelo. Temos a liquefação, chamada também de condensação. Esse processo identifica a mudança de estado gasoso para o estado líquido, decorrente do resfriamento ou arrefecimento. Como exemplo, temos de citar a geada e o orvalho das plantas na manhã.